A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para dar sequência, ao nosso trabalho de mensagem, ou série de mensagens. Antes disso, eu queria pedir carinhosamente que você, que não é inscrito no canal, inscreva no canal, você deixe o seu like, aquele ok que está aí debaixo da telinha aí, deixe esse ok aí, vai ser muito importante para o nosso canal, tá bom? Bom, amados irmãos, estamos com uma série de mensagens, que é a série de mensagens com o título A Armadura de Deus. Estamos quase finalizando, hoje vamos para a penúltimas, mas eu creio que nós vamos ter uma oitava aí, vai ter uma oitava. Quando no final, na última, eu anuncio para vocês quando terminar última série, que são 7, né? Então, a última série, eu vou anunciar como é que vai ser feito isso. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o capacete da salvação. Nós vamos agora abrir, você abre a tua Bíblia aí, em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Que diz o seguinte: usem também o capacete da salvação. Use também o capacete da salvação. Né? São duas armaduras aqui, mas vamos ler só a parte A, né? A parte A. Vamos lá, hoje vamos falar sobre o capacete de salvação, muito importante. Vamos lá? A introdução diz o seguinte: para entendermos melhor acerca do capacete de salvação, temos que antes entender bem o significado da salvação revelada na palavra de Deus. Infelizmente, não conseguimos tocar na realidade desta arma de defesa da armadura, porque o diabo tem maculado o real significado do que é a salvação do Senhor para nós. Nesse estudo eu fiz um breve resumo sobre a salvação de Deus. Também está disponível aqui para o entendimento, sobre o capacete, que o capacete seja completo. Mas se você desejar, vamos falar futuramente sobre salvação de Deus. Nós vamos aí tirar um dia aí para nós falarmos justamente sobre isso. Mas hoje vamos falar sobre salvação, né? Porque às vezes nós, para nós entendermos, existe um conjunto, né? E se você não entender a realidade de cada um desses, fica difícil você entender como que você vai lidar quando você estiver numa batalha espiritual. Aqui nós temos aqui a salvação. Aqui fala que a salvação não é uma experiência estática e passada, mas é uma realidade constante em nossa vida cristã. Nós, homens, temos a percepção de tempo diferente de percepção do tempo do Senhor. É muito diferente, né? A gente tem uma ideia aqui, Deus, ele tem a sua ideia. Deus, pela sua infinitude, pela sua onisciência, né? Então, ele sabe de todas as coisas, né? Todas as coisas. Então, vamos lá, vamos entender aqui? Porque aqui a gente vai falar sobre 3 aspectos da salvação: no passado, no presente e no futuro. Vamos agora entrar logo falando sobre a questão da salvação no passado. O primeiro aspecto da salvação é o passado. A obra que o Senhor Jesus realizou por nós na cruz. No livro de Efésios, capítulo 2, nos que pela misericórdia nós fomos vivificados juntamente com Cristo, mesmo ainda estando mortos nos nossos delitos e pecados. No livro de Tito, no capítulo 2, também nos diz que a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Essa graça foi manifestada através do sacrifício de Jesus por nós. Essa é a nossa redenção. A verdadeira obra, a verdade é que a obra de Jesus nos preparou de antemão para que pudéssemos viver a realidade da vida e a comunhão do nosso Senhor. Aqui nos fala sobre a obra feita por Jesus. Quando falamos em salvação no passado, ela vai nos levar ao trabalho que Jesus fez por nós ali na cruz. O trabalho de salvação. Se não fosse aquele trabalho, se não fosse a morte dele, dificilmente nós estaríamos aqui falando aqui ou comentando sobre a questão da armadura de Deus. Tudo que o diabo quer é que a gente, na verdade, vive preso ao nosso pecado. Quando e não quer que a gente, de maneira alguma, se volte para isso aqui. Você vê que quando Paulo explica sobre a ceia, né,
como é que rege a ceia, ele vai falar justamente sobre isso. Lembrar da morte do Senhor. Por que lembrar da morte? Ele fala que, se lembrar, Jesus já morreu por você. Não precisa você ficar desesperado, né? O perdão já está evidente para você. Ele já te perdoou. Então, quando se fala aqui do passado, referente à salvação, é nos lembrar isso. E o diabo, na verdade, ele vai querer, de todas as hipóteses possíveis, não tentar a gente ficar pensando nisso, né? Aqui, aqui fala que o sacrifício de Jesus é totalmente capaz de mudar a nossa vida e realidade cotidiana, nos ensinando e guiando todas as nossas, em todas as coisas. Então, ele veio morrer por nós. Quando ele fala aqui em João, capítulo 20, versículo 17, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai, né? Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: suba ao meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Agora mudou, né? Ele falou que agora o Deus não era único, ele era para todos. Então é muito importante isso, né? E o Senhor veio resolver o problema que a qual existia. O pecado era um problema muito sério. O diabo, ele usou de todas as formas o pecado da humanidade para prendê-lo, para poder segurar a humanidade. E hoje em dia, quero dizer para você que está nos escutando, ele procura fazer isso nas nossas vidas, usando algum erro nosso, usando uma displicência nossa, um pecado, né? E tenta jogar, e procura jogar na cara da gente. Eu falo assim, ó, tá vendo aí, você pecou, olha só que situação, agora você não tem mais perdão. E Deus, na verdade, está dizendo, já disse, né? Jesus já nos resgatou do pecado. O apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 2, fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado, juntamente a Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Hoje agora mudou a história, né? O fato de Deus ter se encarnado aqui na Terra, como nós sempre estamos falando aqui, é justamente para poder ser o nosso advogado, nosso intercessor. Um advogado ele tem que conhecer as causas dos seus clientes. E Jesus conhece a nossa causa. Ele viveu aqui, né? Ou ele viveu aqui, ele sentiu a dor, ele sentiu a tristeza, ele sentiu o embate. Segundo Hebreus, ele foi tentado em tudo, porém não pecou, mas foi tentado em tudo. Então ele provou todo tipo de tentação, ele sabe como é que move essas coisas todas. E a gente, na verdade, não temos as nossas fraquezas, às vezes, e às vezes caímos, né, nessas tentações. Mas isso não significa que eu vou ficar prostrado e ficar ali seguro em algo que eu cometi de errado. Nós temos hoje o perdão que já foi decretado na cruz do Calvário. Tá bom, amado? Então, referente à salvação, tome cuidado. Não deixe o diabo te enganar, não. Vamos falar agora da salvação no presente. Mas a salvação do Senhor não se limita ao passado. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10 diz assim, olha só. Meu Deus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando o inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos reconciliados também, estamos reconciliados e seremos também salvos pela sua vida. Jesus, ele é o nosso meio de salvação. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ele falou que ele é o único que pode nos conduzir ao Pai. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim, disse ele. Então vejo aqui que quando ele fala aqui da salvação, ele fala de algo que já nos pertence, não algo que vai nos pertencer, algo que vai vir até nós. Ah, Jesus morreu, agora tem que esperar, esperar. Não tem que esperar nada. Ele já trouxe para a gente o perdão, né? Esse texto aqui, como diz aqui, demonstra claramente que precisamos ainda permanecer sendo salvos a cada dia.
a nossa vida é uma vida que cotidiana, né? Buscar em Deus, buscar a Deus todos os dias. A salvação, ela é algo que nós temos que exercitar ela todos os dias. Não tem aquela coisa que só porque Jesus morreu por mim na cruz, tem uma ideia aí, né, que uma vez salvo para sempre, aí começa a dizer que a pessoa pode pecar, pode prostituir, ele pode fazer o que quiser e que ele não vai morrer. Calma, não é assim que funcionam as coisas. Eu me preocupo quando alguém pensa dessa forma. Fico preocupado porque não é assim que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que, quando eu entendo o seguinte, essa ideia, um grande escritor chamado Watchman, ele escreveu de uma forma bem coerente falando sobre isso, né? Eu esqueci agora, acho que o nome do livro é Salvação de Deus. Não lembro agora, Matos. Mas eu vou comprar esse livro novamente, eu li ele, acho que foi no digital, não lembro. Mas vamos lá. Ele falava nesse livro, né, que a salvação, quando ele diz que que existe, uma vez salvo só para sempre, tudo bem, até existe isso, mas da seguinte forma, né, ele nunca vai pecar. Porque uma pessoa que é salvo e salvo para sempre, ele não vai pecar. Porque ele agora conhece a graça divina. Ele conhece o poder divino. Ele vive isso. E agora, isso faz com que ele declara, como Paulo declarou, o amor de Deus me constrange. Ele me paralisa. Ele me deixa sem graça de pecar. Então, é assim que deve ser pensado. É assim que é pensado, como o Watchman, ele falou com muita propriedade lá, e eu gostei da colocação dele, dessa forma. Agora, o que falam aí, uma vez salvo para sempre, então eu posso pecar que Deus não vai deixar eu morrer. Cuidado. Cuidado com essa ideia, tudo que o diabo quer é que você pense assim mesmo, que as pessoas pensem assim. Essa vida precisa ser constante e duradoura, gerando frutos dignos de arrependimento. Olha só, cada dia é um arrependimento que eu tenho que ter. Por algo que eu falei, por algo que eu pensei, por algo que que às vezes que eu olhei. Então tudo tem que gerar esses frutos dignos de arrependimento. Né? Aí o Paulo, ele fala, o autor dos Hebreus, eles falam tudo que o autor dos Hebreus é Paulo, que eu até acabo me levando por eles, né? No capítulo 12, versículo 1 a 2. Vamos ler aqui. Eu queria ler com vocês. Abra tua Bíblia aí, meu amado irmão, em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. E o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha. Antes e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, quando fala aqui dessa nuvem de testemunha, né, e outro erro que as pessoas cometem hoje, né? Deixa eu dar a parênteses aqui. Aqui o testemunha são as pessoas da rua, elas vão olhar para mim, vão ver o meu testemunho, não é nada disso. O autor dos Hebreus, eu falei Paulo de novo, o autor dos Hebreus aqui está falando sobre os heróis, os homens, né? Os homens lá do capítulo 11, daqueles que venceram pela fé. Eles são as nossas nuvens de testemunhas, olhando para ele. Pessoas que testemunharam a ação de Deus mediante a fé que eles viveram. Aí que o autor fala que vamos agora, intermédio disso tudo, nos livrar do pecado que está, sabe, pertinho de nós. E vamos correr para uma carreira. A carreira, está falando aqui, é a salvação, né? Correr a salvação cada dia, como nós lemos aqui,
vamos gerar cada dia frutos de arrependimento, tá bom? E finalizando aqui a salvação do presente, nós temos aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 18, que diz: peço-vos que ilumine os olhos de vocês, para que saiba qual é a esperança da vocação de vocês e qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. Deus ilumine vocês. Que Deus nos ilumine a cada dia, para nós enxergarmos a realidade do Evangelho, né? Do Evangelho. Não permitir que sejamos enganados, achando que uma vez salvo para sempre, eu posso pecar à vontade, que nada vai acontecer comigo. Nada disso. Mas, por conta disso, né, nós temos aqui uma passagem bíblica. Eu queria que você atentasse para ela. É Mateus, capítulo 25, versículo 41, que diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, vamos tomar cuidado para a gente não se quadrar aqui dentro, usando essa filosofia que uma vez salvo para sempre, e se aprofundar no pecado. Não entra nessa não. É mentira do diabo. A salvação está presente ainda a cada dia. Precisamos viver essa salvação cada dia. Agora também temos a salvação no futuro. No futuro. Existe ainda mais um aspecto da salvação que ainda vai se manifestar. Esse aspecto também não é estudado ou mencionado. Talvez por falta de conhecimento ou por falta de desejo de fazer o crente entender essas coisas. No livro de Tessalonicenses, fala algumas coisas sobre essa salvação futura. No capítulo 5, versículo 9, lemos: porque Deus não o destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos duas coisas aqui: ira e salvação. Deus nos livrou da ira e para alcançar a salvação. Não está falando aqui da vida eterna, né? E a ira aqui, exatamente, fala do mundo tenebroso ou do próprio inferno. Nós lemos aqui, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. A ira de Deus, o inferno, é a demonstração da ira de Deus. Todos que a qual não forem salvos vão para o inferno, né? E vão ficar lá eternamente no inferno. Viver eternamente nas densas trevas, como diz o apóstolo Pedro, ouvindo uivos, ouvindo vozes, ouvindo palavras, porque as pessoas vão estar no escuro. Nessas trevas é escuro. Então você não vai ver ninguém, não vai ver ninguém, mas você vai ouvir pessoas lamentando. Imagine agora, você dentro de uma casa e a pessoa ficar o dia todo fazendo as suas lamúrias. Porque isso? Mas não aguento mais isso. Não é chato, amado? Não é chato? Agora imagine, pior do que essas lamúrias que vai existir, é eternamente. Então, o inferno não é esse fogo que vai queimar, não tem o diabo lá, ele não vai estar com chifrinho, com as barbichitas, né, com um rabo, com uma pontinha, com tridente na mão. Não tem nada disso, o inferno não é nada disso, isso são ilusões que criam referente ao inferno. Tudo é tipológico, simbológico, né? Nada disso, né? Eu creio que hoje o inferno ele é tipo uma solitária. Já viu a prisão? Não tem a solitária? Quem é a solitária? Aqueles que a qual não querem andar segundo o regime da prisão. Então, uma solitária. Então, isso futuramente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É muito interessante falar um pouquinho sobre o inferno. Muitas vezes passamos a vida tentando evitar fazer uma escolha. Mas o simples fato de fazer essa escolha já é por si uma escolha. O fato de você fazer a escolha, você já está fazendo a escolha né? Então, vamos tomar cuidado do que nós vivemos hoje, porque
a nossa vida hoje, ela é praticamente uma escolha que nós vivemos. Ou seja, ela para viver eternamente com Deus, ou para viver eternamente sem Deus. Não existe aquela coisa que eu vou morar com o diabo. Gente, parar com essa ideia de criar um inferno, sabe? Existe determinadas ensinos aí que misericórdia. Né? Segundo a Bíblia, eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Gente, eu vou ser sincero para você. Eu tentei, estudei, li livros para ver se me ajudava a me direcionar na Escritura, onde está escrito o que as pessoas pregam referente ao inferno. E o que eu encontrei? Simplesmente que o inferno ele é apenas um lugar escuro, solitário, né? E o ser humano por si só, ele é um ser social, não antissocial. Ele não consegue viver sozinho. Quando ele vive sozinho é porque tem algum problema, é depressão, outras coisas mais. Mas ele não consegue viver sozinho. Isso vai ser eternamente. Lembrando vocês aí, né? Então, quando vai se dará ou vai se dar essa salvação, né? Como vai se dar? Aqui o apóstolo São João, ele aborda na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, o seguinte: Mas, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabendo que, porque haveremos de ser e de vê-lo como ele é. Você já viu Jesus? Ou melhor, a Bíblia descreve Jesus como ele é. E assim seremos nós. A diferença de quem vai viver eternamente com Deus é que ele vai viver na luz, brilhando, né, radiando e junto com seus irmãos. As trevas, né, simplificando as coisas, as trevas, o inferno, ele é totalmente ao contrário. Vai viver no escuro, né, e sozinho. Sozinho. Eu queria, se você tem alguma dúvida sobre isso, pode entrar no meu direct aí, no Instagram, vamos conversar sobre isso, mas eu vou ser sincero com você, eu não consigo enxergar de outra forma, lendo a Bíblia, né, eu não consigo enxergar de outra forma o inferno. Temos aqui, ó, falando, Paulo ainda, falando na questão do Licenses, né, dizendo assim, olha, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus na sua vinda. Então, está falando aqui da volta dele. E nós concluímos essa questão da salvação futura, indo lá para Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Esse versículo todo mundo aqui conhece, né, e gosta dele, né? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então tudo já se passou. Hoje tudo Deus vai limpar todas as nossas lágrimas. Estou vendo a diferença? Enquanto no inferno vai existir tudo isso, vai existir lágrimas, vai existir dor, vai existir a morte, que a morte aqui fala sobre a morte eterna, a separação eterna de Deus. Vai haver pranto, né? E o luto vai ser exatamente isso. E lá no céu não vai existir mais nada disso. A diferença é essa, mano. Não existe fogo, não existe aquele lago, não existe aquele... Não, esqueça disso, vamos pular essas páginas. Vamos lá! O capacete da salvação. Agora sim, depois de tratar sobre todos os aspectos da salvação, podemos compreender o que significa esse capacete. O capacete é uma arma de defesa que na guerra protegia a cabeça dos soldados contra todos os ataques que eles viessem a receber. Na armadura de Deus, esse capacete é a arma que protege a nossa mente contra todos os dardos do diabo. É uma arma vital, importante, pois, como já foi mencionado anteriormente nesse estudo, envia principal do acesso do diabo e com seus dados e intentos é a nossa mente. O alvo sempre será a nossa mente. Você é o que você pensa. Então, vamos tomar muito cuidado com o que você pensa. Nós temos que mudar nossa forma de pensar. Metanoia. Mudar a forma de pensar. Isso é no grego. Mudar a forma de pensar. Por isso que o apóstolo Paulo,
Eu gosto muito, eu até podia até citar esse versículo, mas eu gosto de ler ele biblicamente, estou com a Bíblia do meu lado. Eu aconselho você a fazer o mesmo quando você ler. Esquece que você conhece de cor. Ler, ler. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela fala aqui de mudar a forma de pensar, transformar o seu entendimento para aquilo, para você entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Proteger a mente é lendo a Escritura. Proteger a mente é se focando em Cristo, né? Como Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 13, versículo 13 e 14, esquecendo as coisas que para trás, fico avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É olhar para Jesus, é se focar nele, mas mediante o que você estuda. Por isso que é aconselhar você estudar, ler todos os dias. Nós chamamos isso de devocional. Devocional, né? Então, proteger a mente é exercitar ela ao conhecimento de Cristo. A salvação do Senhor precisa ser o alvo principal da nossa vida. Quando vivemos focado na salvação de Deus, nada mais será importante quanto a vida sendo manifesta em nossas vidas. Não interessa mais nada, a não ser viver em função daquilo que Deus fez por nós. Lembra do passado, presente e futuro. Do passado, porque Jesus morreu por mim na cruz. No presente, porque vivemos diariamente em contato com Ele, em comunhão com Ele. E o futuro, porque existe algo reservado para nós. Existe um prêmio para nós, que é viver eternamente com Deus. E coisa melhor do que isso, né? Então, a esperança nossa em viver, né? Então, não podemos viver sem a nossa esperança, sem aquilo que Deus prometeu para nós. Vive em função daquilo que Deus te prometeu. Vamos terminar aqui? Hoje a aula está mais dinâmica, né? Quando falamos de luta e guerra espiritual, o capacete é o que protegerá a sanidade do crente quando sua sensatez guardará a sua sensatez e a sua sobriedade. Na hora da luta, a Bíblia, a palavra de Deus que vai nos sustentar. Então, na guerra espiritual, se você não tiver uma mente focada na Escritura Sagrada, meu amado, vai ser difícil você vencer as batalhas espirituais. E tudo que o diabo quer, eu lembro aqui, te tirar de mente do que Jesus fez por você. Lembra que nós falamos sobre a salvação? Te lembrar o que Jesus está fazendo por você hoje, a salvação presente, e que Deus vai fazer por você a salvação futura. Vamos se focar nisso, a salvação de Deus sobre a sua vida. Se foca, deixa a sua mente se voltar para isso, se firmar nisso. Por favor, meu amado irmão. Efésios, capítulo 3, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos ler. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele é o penhor. Nós temos o Espírito Santo para poder nos ajudar. Peça a Ele ajuda. Peça a Ele o Espírito Santo para te ajudar. Vamos lá? Eu quero finalizar hoje lendo duas passagens bíblicas. A primeira está em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele
em glória. Paulo aqui nos fala sobre algo para nós permanecermos. Vocês não ressuscitaram com Cristo? Então temos que fazer o quê? Primeira coisa, buscar as coisas do alto, aonde Cristo vive. Então, lá, viver as coisas que Cristo quer que você viva. A outra, né, é pensar nas coisas que do alto, e não as coisas que são dessa terra. Lembra que eu falei aqui sobre culturas? Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, né? Ou muda a forma de pensar, ou você vai ficar igual ao mundo. Eu não quero. Isso é inevitável. Você vai viver conforme o mundo. Você vai estar na igreja, vai cantar na igreja, vai até pregar na igreja, mas está andando conforme o mundo, pensando conforme o mundo. Então, e aqui ele fala que nós morremos, que agora nós morremos, estamos ocultamente guardados com Deus. O diabo não vai nos ver, porque quando ele olhar para você, olhar para mim, ele vai ver Deus, vai ver Jesus. Então não existe nenhuma, é impossível, quando nós estivermos nessa posição, o diabo chegar até nós. E aí ele termina dizendo que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com ele. Aqui podemos observar que nessa passagem ele fala sobre a salvação no passado, no presente e no futuro. Que coisa gloriosa. E para finalizar, vamos agora em Filipenses. Eu gosto muito desse versículo, eu queria que você escutasse ele. Capítulo 4, versículo 8. Que diz, aí vamos agora usar a mesma linguagem aqui do versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então está aqui. Que isso seja ocupado. Esse seja o nosso trabalho hoje. Ser ocupar a nossa mente com coisas boas. Meus irmãos, que a nossa cabeça, nossa mente, né, seja voltada para Deus. Meu conselho é que você leia a palavra, faça devocionais, estude a Escritura. E com certeza você vai conseguir vencer as batalhas do dia a dia. Tudo que o diabo quer, repito, é que você esqueça do que Jesus fez por você. Jesus está fazendo por você o que vai fazer por você no futuro. Os 3 aspectos da salvação. Deus abençoe. E estaremos na última aula. A última aula em tese é a última aula, porque é a última que fala sobre a armadura de Deus. Mas temos algo para poder trazer para você na última aula, no finalzinho da última aula. Fique ligado, tá bom? Deus abençoe.